à rodovia Castelo Branco, em São Paulo. O repórter Márcio Reis segue acompanhando, tem mais informações pra gente. Márcio. Alô, Brown, nesse momento aqui, ó, a tropa de choque tentou negociar aqui com alguns dos manifestantes. Está ecoando que eles colocaram crianças na frente para poder deter um pouco essa ação da tropa de choque, que nesse momento está ecoando. E a gente... Agora sim, parece que a gente perdeu o áudio do Márcio. Eu aqui no estúdio não estava ouvindo e agora parece que a gente perdeu a comunicação. Inclusive, você que está em casa não está mais conseguindo ouvir, mas a gente tem imagens ao vivo aí de um avanço da tropa de choque da PM contra os manifestantes, no que parece ser o início aí de uma tentativa de desobstrução da rodovia Castelo Branco aqui no interior de São Paulo. A gente segue acompanhando, vamos trazendo as informações para você ao vivo aqui em Os Pingos nos Is. São 6 horas e 43 minutos. Rodovia Castelo Branco, que, como nós destacamos, é uma importante ligação da cidade de São Paulo com as cidades do interior paulista. Sai aqui da região da Marginal do Tietê e Pinheiros, do entroncamento aí das marginais aqui em São Paulo, e leva até várias cidades importantes do interior de São Paulo. A gente vê um avanço aí dos homens da tropa de choque tentando desobstruir totalmente. Já havia a desobstrução de uma das faixas, né? O Márcio, quando entrou mais cedo aqui com a gente, mostrou que por uma das faixas já passavam veículos, mas os manifestantes ainda ocupavam as outras faixas. E agora a tentativa é de tirar também das outras faixas que estavam ocupadas esses manifestantes. Zé, queria que você falasse também sobre essa questão da atuação do Supremo Tribunal Federal, de como a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que trouxe para o jogo, trouxe para a cena também as polícias militares, interfere nessa questão, Zé. Eu vejo uma redução da importância e do tamanho das instituições. A Polícia Rodoviária Federal é tradicional, é uma polícia conhecida pela seriedade de trabalho, né? E conhecedora das suas competências, das suas funções. Ordens assim, elas são realmente difíceis de serem cumpridas, mas têm que ser cumpridas. Eu não entro, Vitor, nesta ideia de que, olha, ordem absurda não se cumpre. E quem é que vai definir o que é uma ordem absurda? É o próprio judiciário. É ele que define o que é uma ordem absurda ou não. Você não pode transferir para o cidadão lá na ponta, não, isso é uma ordem absurda, eu não vou cumprir. Não. É o próprio judiciário. Só que é o seguinte, a coisa no Brasil está crescendo tanto para o Supremo e o TSE que não há como você reagir. Se fosse um juiz ou um desembargador que tivesse dado a ordem, você poderia subir na hierarquia da justiça. Agora, uma ordem vinda do TSE ou do Supremo, que é quase a mesma coisa, já que o presidente do TSE é ministro do Supremo, né? Aí fica difícil você entrar nesta lógica de que ordem absurda você recorre. Né? Não é descumprir, você tem que recorrer, mas fica muito complicado. E aí a gente vê, por exemplo, que em certos bloqueios a tropa de choque não adianta. Repito, como a tropa de choque vai tirar caminhões que podem ser inclusive abandonados na pista. E aí, como é que vai tirar, né? Então, e a Polícia Rodoviária Federal sabe como lidar exatamente com esta situação. Inclusive, não é a primeira vez, né, que a polícia faz isso. Lembrando do movimento lá no governo Michel Temer, mas todos os dias tem uma interrupção, obstrução aqui e ali, ou porque uma cidade faltou água. O Brasil está assim, faltou água na cidade, faltou luz, obstrui a BR que passa dentro da cidade. Quer dizer, eu entendo que é preciso cuidar de uma criminalização de obstrução de estradas. Eu entendo toda forma de manifestação e até incentivo, que eu não tenho paciência com a história de obstruir estrada e ruas, né? As pessoas têm que chegar no local de trabalho, no hospital, enfim, onde quer ir. Abre o intervalo agora, daqui a pouco a gente fala mais sobre os protestos dos caminhoneiros e ainda o MTST anuncia que vai enviar militantes para desobstruir as rodovias.